Um gesto de solidariedade que acabou terminando em revolta e prejuízo aqui em Barreirinhas. Segundo informações, os associados da antiga cooperativa de artesanato, que na época foi doada pela Igreja Católica, cederam o imóvel para um rapaz ficar por um tempo, já que ele estava precisando de um lugar para moradia. E o mais curioso disso tudo é que esse rapaz era filho de um dos associados. O problema é que, após morar mais de 20 anos, esse rapaz simplesmente decidiu vender o imóvel, deixando todos os associados assim no prejuízo. Essa cooperativa, ela existe desde os anos 70. Nos anos 70, 80, foi o auge dela, né? Sim. Então, ela é uma cooperativa bastante antiga, né? E, inclusive, nós temos aqui alguns sócios fundadores ainda, que está aqui a idade desses homens, né? E essa cooperativa ela foi muito útil durante um bom tempo, né, para a agricultura familiar, para o artesanato, enfim, em geral. E daí chegou uma época que ela ficou desativada, meio adormecida, né? Mas os bens estavam aqui, né? E um sócio da época pediu para colocar um parente seu aqui dentro, né? Que quando precisasse ele retornava. Então, quando foi em 2017, foi renovada a cooperativa, foi ativada, foi feita uma nova eleição, nova diretoria e foi pedido o imóvel. E nesse momento ele se negou a entregar o imóvel, né? E de lá para cá a gente vem travando uma luta na justiça, né? E quando é agora a nossa surpresa, de repente o rapaz que estava ocupando, a família que estava ocupando aqui, saiu sem dizer nada, né? E depredou ainda o imóvel, tá aí, vocês estão vendo, né? Só ficou as paredes, algumas paredes em pé, né? E então os sócios se reuniram, né? E estão aqui para tomar posse do que é seu, de direito, né? É bom lembrar que esse imóvel ele foi doado pela Igreja Católica na época, né? Que apoiava muito os trabalhadores rurais, da agricultura familiar, os artesãos, enfim. Padre Roberto. Então tem aqui os colegas que são senhores já, que são sócios fundadores, são prova disso viva, nós temos muitas provas vivas. Para ele desocupar quando a gente pedisse. Se ele morou antes, não tinha nada de contrato, entendeu? Foi só pedido pelo pai dele, que é o José Cabral, que era presidente do sindicato. Aí pediu, a gente se reuniu, foi dado de comum acordo, para ele passar o tempo, quando nós precisássemos, a gente vinha e ele devolvia. E quando nós precisamos, o ano passado, ele não devolveu. Aí é que está essa história. Quando ele não devolveu, que a gente tentou articular, ele se acrespou, ficou valente, se negou. E essa história a gente andou por a justiça. Como a gente não tinha advogado, era só na nossa força, chegou a um tempo que deram para ele. Mas ele não tem, ele não tem a comprovação que é dele, ele não tem. Em documento, não tem. E nós temos o documento do início ao fim. Na associação aqui, ele ficou aqui mais ou menos 20 anos. Está com uns 20 anos que ele estava aqui. E aqui foi o pai dele, pediu para nós como associado. O pai dele é o Zé Cabral, que é o ex-presidente do sindicato. Ele chegou aqui com a família, não tinha onde morar. Ele se reuniu com nós para botar o filho dele, porque aqui estava desocupado e estava desativada, né? Não estava em funcionamento. Aí nós concordamos, porque ele falou, olha, no dia que vocês precisar, ele sai. E assim nós, mas ninguém não teve nenhum documento assinado com essas palavras do pai diante com nós e o filho dele. E aí ele ficou aí. Aí quando deu, em 2016, nós começamos a arrumar os documentos, né? Resgatar o CNPJ, eu, Marutico Faria, o Zé Melo, esse aqui, olha. Tá bem aí, e outros, Zezé, que tá bem aqui atrás. E quando nós aprontemos o documento, que resgatemos o CNPJ, aí nós falamos pro pai dele, o Zé Cabral, olha Zé Cabral, nós queremos receber o nosso patrimônio. E ele disse, nós vamos entregar para quem? Para nós já estamos com o documento todo já regularizado, e estamos aqui. Aí quando ele foi falar para o filho dele, para o Zé Carote, que nós queríamos receber, ele se negou a entregar, porque ele foi botado aqui e não foi invadido, foi pedido. Porque quando nós precisássemos tornar funcionar a cooperativa, ele entregava. E nesse momento ele se negou a entregar.
E foi o momento que a gente entrou na justiça, 2017. E de lá para cá vem, aí depois o nosso advogado que nós tinha aqui morreu, né? Morreu agora ano passado e foi para outro. Nós subimos por alto que teve uma audiência, mas nós, como da diretoria, nós não fomos convocados para essa audiência. E aí assim ficou e quando deu agora ele fez o que fez. Nós entregamos o patrimônio aqui para ele todo em pé, tudo. Essa parte daqui ele construiu, já estava na justiça. E agora quando, por surpresa, acho que foi de domingo para segunda, né, a semana passada, ele amanheceu desse jeito aí. Olha, a gente está aqui agora dentro do imóvel que, segundo informações dos associados, na época que foi entregue ao antigo morador, estava em boas condições, mas que agora foi encontrada nesse estado, como você pode ver nas imagens, totalmente destruída. Segundo informações de populares que passavam por perto, essa demolição ocorreu aí na madrugada de domingo para segunda-feira.